Capítulo 4. Falsa esperança. A doutrina da imortalidade da alma vinda da filosofia pagã substituiu a verdade de que os mortos nada sabem. Multidões creem que os espíritos dos mortos são enviados para ajudar os vivos. A doutrina de que os espíritos dos mortos retornam para ajudar os vivos é a base do moderno espiritualismo. Se os mortos são privilegiados com conhecimento que supera em muito o que possuíam antes, por que não voltariam à Terra para instruir os vivos? Se os espíritos dos mortos estão próximos de seus amigos na Terra, por que não poderiam comunicar-se com estes? Como aqueles que creem no estado consciente dos mortos poderiam rejeitar o que eles veem como luz divina transmitida por espíritos glorificados? Esse é um meio de comunicação considerado sagrado, mas através do qual Satanás atua. Anjos caídos aparecem como mensageiros do mundo dos espíritos. O inimigo tem o poder de trazer à presença das pessoas a aparência de seus amigos falecidos. A imitação é perfeita e é reproduzida com maravilhosa exatidão. Muitos são consolados com a afirmação de que seus queridos estão desfrutando do céu. Sem suspeitar do perigo, dão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Muitas pessoas acreditam que aqueles que morreram sem estar preparados estão felizes no céu e nesse lugar ocupam elevadas posições. Supostos visitantes do mundo dos espíritos às vezes proferem avisos e advertências que demonstram ser corretos. Então, estando ganha a confiança, apresentam doutrinas que contrariam a Bíblia. O fato de declararem algumas verdades e poderem às vezes predizer acontecimentos futuros dá às suas declarações uma aparência de crédito, de modo que seus falsos ensinos são aceitos. A lei de Deus é rejeitada, o Espírito Santo é desprezado. Os espíritos negam a divindade de Cristo e colocam o Criador no mesmo nível em que eles próprios estão. É verdade que os resultados de fraudes muitas vezes são apresentados como manifestações genuínas, mas tem havido também grandes exibições de poder sobrenatural, a atuação direta dos anjos maus. Muitos creem que isso é meramente uma impostura humana. Porém, quando confrontados com manifestações que não podem deixar de considerar sobrenaturais, serão enganados e levados a aceitá-las como grande poder de Deus. Através do auxílio satânico, os magos do faraó puderam imitar o milagre de Deus? Paulo afirma que a segunda vinda do Senhor seria antecedida pela ação de Satanás com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras, e o uso de todas as formas de engano da injustiça. E João declara: realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar, enganou os habitantes da terra. Nesses textos, não são preditas meras imposturas. As pessoas são enganadas por sinais que os agentes de Satanás realmente efetuam e não por aquilo que eles fingem realizar. Satanás apela ao intelecto. Para pessoas de cultura e educação, o príncipe das trevas apresenta o espiritualismo em seus aspectos mais refinados e intelectuais. Agrada a imaginação com cenas encantadoras e descrições eloquentes de amor e caridade. Ele leva as pessoas a terem tão grande orgulho da própria sabedoria a ponto de no coração desprezarem o eterno. Satanás seduz hoje as pessoas assim como seduziu Eva no Éden, tornando-as ambiciosas de exaltação própria. Sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Hoje ele ensina que o ser humano é uma criatura suscetível de progresso em direção à divindade. E ainda, o julgamento será correto porque é o julgamento de si mesmo. O tribunal está dentro de você. Também declara:
todo ser justo e perfeito é Cristo? Assim, Satanás afirma que a natureza do ser humano é a única norma para o juízo, quando, em realidade, é uma natureza corrompida. Isso é progresso, não para cima, mas para baixo. O ser humano jamais estará acima de sua norma de pureza ou bondade. Se ele mesmo é seu mais elevado ideal, nunca atingirá qualquer coisa mais elevada. Somente a graça de Deus tem poder para elevar o ser humano. Deixado a si mesmo, seu caminho será em direção para baixo. Apesar disso, poucos têm uma compreensão correta sobre o poder do espiritualismo. Muitos se aproximam dele simplesmente para satisfazer a curiosidade. Ficariam horrorizados diante do pensamento de se entregar ao domínio dos espíritos. Aventuram-se, porém, a entrar em lugar proibido, e o destruidor exerce todo o seu poder sobre eles, contra a vontade deles. Uma vez induzidos a submeter a mente, a ser guiada por ele, ficarão escravizados. Apenas o poder de Deus, concedido em resposta à sincera oração, poderá livrar essas pessoas.